aquíferos urbanos, eles servem tanto como corpo hídrico receptor da água da chuva, quanto para diluição dos esgotos, para recarga dos aquíferos subterrâneos, e depois disso ele volta no abastecimento de água potável. Toda a água que infiltra, ela percola por essa zona não saturada e ela se acumula aqui. Quando ela permeou nessa área aqui, ela foi fazendo limpeza, né? As partículas sólidas, os poluentes, eles vão sendo retidos no solo e ela vai ficando mais limpa. Então, em períodos de estiagem, esta água armazenada aqui, ela abastece os rios. Vem das cabeceiras e tal, mas a água que mais abastece é a água dos aquíferos, né? Agora, vocês imaginem a gente colocar uma descarga de esgoto aqui, ou um cemitério aqui, né? Vai tudo para lá, né? Aumentou bastante o número de outorga de poços artesianos. Mas o poço artesiano, quando você faz um furo aqui, ele vai ocupar essa água, mas ele faz um cone, ele seca essa área, né? E a gente vai ver isso no próximo slide lá. Esses aqui são os efeitos da impermeabilização. Eu tenho, de toda a água que cai, à medida que eu vou passando asfalto, que eu vou construindo, que eu vou fazendo estrada, que eu vou fazendo ginásio, enfim, à medida que eu vou urbanizando, esse equilíbrio do ciclo hidrológico é quebrado, ele vai se modificando, né? Então, quando eu tenho uma área com cobertura natural, o ideal é que a evapotranspiração fosse em torno de 40%, o escoamento superficial seria em torno de 10%. O que é esse escoamento superficial? A água que não consegue entrar no solo e escorre por cima, né? 25% em infiltração e 25% em percolação para os aquíferos subterrâneos, né? À medida que eu vou aumentando, esses percentuais vão diminuindo. E quando eu tenho uma área totalmente urbanizada, eu tenho 5% só de percolação, que isso vai para a recarga dos aquíferos subterrâneos, que é o que vão abastecer os rios, que é o que vai dar de água potável. As cidades hoje, elas têm uma situação bem delicada, porque ninguém quer água empoçada numa cidade, ela atrapalha, né? Se você deixa água empoçada, você tem dengue, você tem doença de veiculação hídrica, né? Então, ninguém quer a água empoçada. Você drena, você faz as canalizações para jogar para fora da cidade, né? Só que, se essa água não infiltra, mais tarde, você não vai ter água para abastecer de aquífero, para abastecer rio, para abastecimento de água potável. Então, tem que ter um equilíbrio, né? O que muitas cidades estão fazendo, aumentando a área de infiltração, né? Muitas das cidades pequenas, eu sou de cidade pequena, eu sou do Vale do Ivaí, acho que eu vi que vários de vocês são também, eu sou de Borrasópolis, é bem pequenininho. São João do Ivaí é bem maior, né? Não é não? Sério? Já... Borrasópolis, mais uns dias a gente olha no mapa, ele desapareceu, tadinho, está tão pequenininho. Adoro lá, mas tá difícil. Cidades pequenas, eu acho que estão sofrendo muito, né, com essa falta de estrutura das cidades, falta de corpo técnico, falta de uma série de coisas, e a gente normalmente tem que se virar em 10 para poder cumprir todas as funções, né? Muitas cidades, aqui vocês podem ver como exemplo São Paulo. São Paulo foi tão eficiente em tirar a água dos espaços urbanos para botar para fora, para proteção de doença, que conseguiu, né? A água foi, agora ela não quer voltar, né? Lá, se dá um pouco de seca, não tem aquífero para abastecer. Se dá um pouco de chuva, não consegue infiltrar água no solo. Então, ficou bem complicado. E a maioria das cidades que tem uma grande quantidade de área impermeabilizada sofre do mesmo problema. Curitiba e São Paulo têm outro agravante. Curitiba, o solo tem uma quantidade muito grande de finos, muita argila.
Então, a água tem muita dificuldade para infiltrar, né? E quanto mais difícil entrar, quando dá uma chuva, aí escorre tudo por cima e a água você não segura. Ela vai por cima do asfalto, ela vai por cima de casa, ela vai por cima de onde ela conseguir, né? Então, nas cidades pequenas, seria muito interessante começar já a prever espaços de infiltração, aonde tem um parque para já fazer infiltração, preparar para futuro, sabe? Preparar realmente para futuro. Porque depois é muitas vezes mais difícil de consertar, né? Hoje em dia você tem tanta área impermeabilizada que para você recuperar pelo menos um pouco dessa infiltração de água é muito difícil, né? Então, para vocês que estão em cidade pequena, talvez seja mais fácil começar isso agora. Quanto mais ela consegue infiltrar, mais limpa ela fica, porque daí ela vai percolando, ela vai filtrando junto, né, no processo. Tem o plano de águas do Canadá, foi bem interessante. Era uma região agrícola e o tratamento era feito por uma empresa pequena, né? Eles não tinham assim muito treinamento, eles sabiam que eles tinham que clorar, eles sabiam que eles tinham que tratar. E acabou que deu uma contaminação por uma bactéria lá, e como não tinha um controle muito legal dessa questão da cloração, os médicos diziam assim, tome mais líquido que para você recuperar a água. Quanto mais líquido, mais bactéria, mais as pessoas ficaram doentes, né? Foi um caso assim, muito grave de água que infiltrou, mas infiltrou já suja, infiltrou com bactéria, e eles não fizeram um controle adequado. Então, toda a lei de águas do Canadá acabou sendo modificada por conta desse evento, por questões de saúde pública. Foi um caso assim, bem complicado, né? Então,